relato, né, desse vizinho da padaria que fala que a vida deles não é condizente com a vida de quem movimenta dezenas de milhões de reais, porque, diferentemente da cunhada, do irmão, o Toffoli aqui em São Paulo, e eu já vi pessoalmente por diversas vezes, ele tem uma vida de rei. Os cabelos, praticamente o James Bond aqui do Metrópolis. Sam Puncher, Sam, como é que você está, meu querido? Você está bem? Oi, Pavinato, tudo bem? Como é que foram seus dias lá no... É Taiaiá ou Taiaia? Olha, é Taiaiá. A gente teve esse debate, eu e a Valentina Moreira, que estávamos cobrindo essa história, sobre como pronunciar, mas pelo que os funcionários disseram, é Taiaiá mesmo, mas é um nome meio complicadinho, né? Mas, enfim, foram 2 dias, né? Que foram bem intensos, assim, no sentido de fazer uma imersão ali, tentar entender o que de fato acontece ali, né? É um local bastante reservado até geograficamente, é difícil de chegar lá se você não vai de helicóptero, por exemplo. Como é que é o fluxo, o público que frequenta? É um resort cheio? É um resort para que tipo, para qual perfil? Classe A, B, C, D? Como é que funciona ali? Então, a gente chegou lá domingo à noite. E aí a gente ficou até a terça-feira. Domingo à noite tem um movimento de esvaziamento, que são as pessoas voltando para casa, enfim, voltando para cidades maiores, né? Ribeirão Claro é uma cidade muito pequena, ali tem 12 mil habitantes. Então a gente chegou, a gente passou uma segunda lá, foi uma segunda bem vazia, que foi positivo por um lado, porque a gente conseguiu conversar com os funcionários ali, entender melhor como funciona. E na terça-feira começou já a encher um pouco mais, então já tinham mais quartos ocupados ali, pelo que a gente percebeu. Mas não é um hotel cheio, as diárias também eu achei que são um pouco, considerando que o hotel entrega, no sentido não só de localização, mas assim, as próprias dependências do hotel ali, a diária é um pouco salgada, pelo menos essa foi a minha impressão. Quanto foi a diária de vocês? Olha, 2 diárias foram cerca de R$5.000. Então é um preço bem alto assim para um resort que é no interior do Paraná ali, de difícil chegada, como eu disse, e que não tem tantas atrações ali. Não sei se você já ficou em algum resort, mas quem está assistindo que já ficou sabe que um dos principais ativos são as atrações, e ali não é o principal. A impressão que dá é que realmente foi construído para ser um local isolado, assim. Eu tenho pavor de resort. Eu acho que o terceiro segredo de Fátima, quando ela mostrou o inferno para os pastorinhos, era um resort. Né? Cheio de criança correndo. Pode ser uma espécie de purgatório, né? Alguma coisa assim. Pode ser também. Agora, ninguém reconheceu vocês, né? Vocês ali transitaram. Não, a gente tranquilamente. Então, a gente meio que assumiu um disfarce ali, né? Então, como é que você estava? Como você se disfarça, Sam? De peruca? Não, então, de alguns códigos. Por exemplo, a Valentina nunca me chamava de Sam, me chamava de Samuel, que é uma coisa que é mais difícil das pessoas associarem. Mas também, assim, acho que a própria... Por ser o pessoal que trabalha ali é um pessoal mais do interior, talvez eles não são tão ligados assim, certo. Enfim, esses nomes e tal. Então, acho que foi mais fácil disfarçar por causa disso também. Agora, o que me chocou muito, né, foi a questão do cassino. A gente sabe da questão dos caça-níqueis no Brasil, mas a questão de descaradamente nós termos jogos ilegais e um cassino frequentado por crianças. Pelas imagens que você forneceu, as mesas elas têm, como qualquer cassino, cinzeiros, porque fuma-se em cassino. Fuma-se no cassino do Taiaiá também, porque fumar em ambiente fechado é proibido em todo o Brasil. Então, a gente não viu, mas teve essa questão de estar vazio, né? Então, a gente foi 2 noites lá, né? A primeira noite que a gente... Inclusive, uma curiosidade que é até interessante. A gente sabia, na verdade, a Valentina tinha essa apuração da existência do tal cassino, só que a gente não achava, porque ele fica, de fato, meio escondido ali. E aí a gente foi, de novo, nesse disfarce de estar ali só passeando, conversando com alguns
com alguns turistas que estavam ali. A gente conversou com um casal, eles não sabiam da existência, mas a criança que estava com eles sabia. A criança falou, não, tem sim, é em tal lugar. E aí a gente foi lá e de fato estava lá o tal cassino. Então teve essa curiosidade ali. Mas assim, no primeiro dia que a gente foi, primeira noite, tinham acho que 3 pessoas. E aí na segunda noite também eram 2. Então estava bem vazio por ser domingo e segunda-feira. Então talvez ali no movimento mais quando está mais movimentado, né? Até inclusive o rapaz estava ali trabalhando nesse cassino aí. Ele falou que geralmente para fazer os jogos de carta, que aí são jogos que, tendo ali a mediação do resort, seriam ilegais, né? Precisa de ter mais gente e tal, e não era o momento ali, mas ele assumiu que acontecia o Blackjack, né, o 21, então ele assumiu que acontecia, então só faltou mesmo quórum ali para acontecer, a gente conseguir registrar mesmo. E o que chama atenção, além do jogo ilegal, além da presença de crianças num cassino ilegal, além do fumo em ambiente fechado, é o fato de ser um resort do ministro do STF, Dias Toffoli. Porque cidade do interior, eu sou da roça, eu sou pé vermelho. Cidade pequena, a gente sabe tudo da vida de todo mundo. O fato de ser uma cidade pequena e todo mundo reconhecer que é o resort do Toffoli, o Toffoli fechar o resort para fazer uma festa com celebridades, ter embarcação, ter uma casa separada só para ele. E uma coisa também que levanta muito a lebre. Anteontem, o Lauro Jardim, do Globo, ele disse que enquanto Brasília pegava fogo, o Toffoli estava num resort em Ushuaia, na Argentina. Aí eu fico pensando, ele foi passear ou foi fazer benchmark? Né, no resort da Argentina. Porque, ao que tudo indica, ele continua sendo dono, igual o Lula no sítio de Atibaia. O Toffoli continua frequentando e sendo reconhecido como dono. E por que isso vai ganhando contorno? Porque agora à noite o Estado de São Paulo foi atrás dos interesses que aparecem nas empresas que venderam o Taiaiá. A sede da empresa que vendeu é a casa de um dos irmãos do Toffoli. A cunhada atendeu, a casa estava caindo aos pedaços e ela falou para a reportagem, olha a situação dessa casa, eu não tenho dinheiro nem para arrumar a casa. Então essa é a sede da empresa que transferiu 33 milhões para as Ilhas Virgens Britânicas nessa semana. E outra, o ministro do STF ganha bruto R$43 mil por mês. É tudo muito incompatível. É tudo muito incompatível. Tem algo que lhe chamou a atenção que ficou fora da reportagem, Sam? Então, na verdade, eu queria dar uma atualização aí. De fato, os colegas do Estadão publicaram primeiro, mas eu e a Valentina saímos de Ribeirão Claro, viemos para o estado de São Paulo, a gente passou em Marília e essa matéria já está no YouTube do Metrópolis, inclusive, e no site, mostrando essa história da casa, uma história realmente muito estranha, é uma apuração da Valentina Moreira mesmo, que ela já tinha essa história aí, já tinha ouvido essa história de fontes, a gente foi até lá, e de fato é uma casa, eu estive lá poucas horas atrás, tá? Então é de fato uma casa muito simples, considerando a atividade na qual ela, teoricamente, estaria exercendo, né? E de fato ela teve uma arrecadação milionária ali, isso não se reflete. Então, não sei se a produção tem essa capacidade de pegar esse vídeo agora, mas a gente soltou. Você chegou a falar com a... Você chegou a falar com a cunhada? Porque ela é esposa do irmão do Toffoli, que é eletricista. E o outro irmão é o cônego, o padre, que deu banana para o Estadão. Isso eu li no Estadão à tarde. Né? Você chegou a falar com a cunhada do Toffoli também?
Então, a Valentina tentou, ela tocou o interfone, né? A forma mais básica de tentar o contato ali, ninguém atendeu. E aí eu e ela nos dividimos nessa apuração. Eu tentei contatar o irmão do Toffoli, né? O José, e também seria o sobrinho do Toffoli, né? O filho do José, que seria um sócio dessa empresa. Nenhum respondeu nossos contatos, ninguém atendeu o interfone, então a gente ficou sem um outro lado nessa história. Mas a gente tentou da mesma forma que tentou falar com o próprio ministro antes de publicar a história do resort. E vocês falaram com vizinhos, alguma coisa? Porque Marília também é interior, né? A Rádio Fofoca funciona bem. Então, a gente sabe quem é parente do ministro, a gente sabe qual é o modo de vida, né? No interior tem essa coisa muito do carro. É gente que tem carrão, tinha carro na garagem, vizinho relata alguma coisa estranha, ou é o que parece mesmo? Eles são aparentemente laranjas porque se trata de um lugar simples, nem o irmão nem a cunhada tem uma vida que não seja simples, o sobrinho tem uma vida também modesta, espartana. Vocês chegaram a checar os arrebaldes da vida deles? Então, aí tem coisas interessantes, né? Ali, tanto em Marília quanto em Ribeirão Claro, a gente teve esse cuidado, na verdade, de não chamar atenção com a nossa presença. Então, por exemplo, em Ribeirão Claro, a gente gravou as externas na cidade, foi a última coisa que a gente fez na cidade e saiu. Ali em Marília, nesse vídeo, assim, a gente gravou lá na frente da casa mesmo, só que a gente foi abordado por um vizinho que perguntou o que a gente estava fazendo e tal, e a gente achou por precaução não falar para não chamar a atenção ali. Mas é uma rua que não é muito movimentada, inclusive tem muitos terrenos baldios ao redor ali, no vídeo a gente mostra bem. E também o que acontece é mais conversando ali, aí saindo desse centro de atenção ali, conversando com as pessoas, indo na padaria ali, a gente foi tomar um café e conversou com pessoas sobre e que conhecem os parentes do ministro. O que chama atenção é isso. Elas até, assim, uma pessoa que a gente conversou, ele até falou, olha, tipo assim, é um pouco sacanagem isso, né? Porque claramente o padrão de vida dessas pessoas não é o padrão de vida de quem administra um resort, mesmo ele tendo cotas ali, é um valor muito alto pro jeito que essas pessoas vivem aqui na cidade. Então, a impressão, tudo leva a gente a ter a impressão que é uma empresa de fachada mesmo, assim. A situação toda é muito estranha, é muito suspeita, eu diria, e chama muita atenção. Inclusive, ao longo do dia, eu percebi que a repercussão desse caso foi grande, porque é uma história que chama muita atenção em vários sentidos. Até porque esse seu relato... O principal é esse, assim, parece muito uma empresa de fachada, no fim das Exato, e até esse relato, né, desse vizinho da padaria, que fala que a vida deles não é condizente com a vida de quem movimenta dezenas de milhões de reais, porque, diferentemente da cunhada, do irmão, o Toffoli aqui em São Paulo, e eu já vi pessoalmente por diversas vezes, ele tem uma vida de rei. Ele ostenta os charutos mais caros, ele ostenta os acessórios, desde relógios, até mesmo os óculos dele são caríssimos. Ele frequenta a casa dos jet-setters e milionários e bilionários mais badalados de São Paulo. Então, em oposição aos irmãos, porque o que a notícia nos dá é o seguinte: o resort era dos irmãos do Toffoli e de um primo. Os irmãos do Toffoli têm uma vida modesta. E eles é que seriam donos dessas dezenas de milhões de reais. Já o Toffoli, que tem um contra-cheque bruto, que líquido dá bem menos, de 43 mil, ele vive como se ele fosse dono dessas dezenas de milhões de reais. É muito louco isso, quando a gente vê a realidade da vida dos irmãos e a fala da cunhada para a reportagem do Estadão, para mim foi muito marcante. Olha aqui essa casa, eu não tenho dinheiro, aspas, não tenho dinheiro nem para arrumar a casa. Essa é a fala da reportagem para mim. Não tenho dinheiro nem para arrumar a casa. Enquanto isso, o Toffoli, que não tem o dinheiro dos irmãos, vive
melhor do que presidente de multinacional em São Paulo. É isso que chama demais a atenção. E vocês chegaram aí para a casa do padre também? O padre já bateu o interfone na cara do Estadão. Então, o padre, a gente tem uma situação interessante também, porque voltando um pouquinho para o Tayaya, lá o Toffoli, a informação pelo menos, né, a apuração da Valentina, é que o Toffoli tinha 2 propriedades ali em localizações diferentes. Uma no alto de um morro, que seria a localização mais privilegiada ali, e também uma casa que é mais perto da encosta ali. E aí, no último dia, a gente tinha meia hora para o check-out, a gente resolveu descer onde era essa segunda casa. E aí, algumas funcionárias, foram 3, que relataram que essa casa apontada, a apuração da Valentina era correta, a casa apontada era uma casa do Toffoli, mas quem frequentava lá era o padre. E aí, tipo, é uma situação que, inclusive no vídeo, eu até pergunto, dá pra ouvir minha voz. O irmão dele é padre mesmo? E, tipo assim, ele é de fato um padre da Igreja Católica. E em Marília, dizem que o padre ali não tá sendo visto e tal. Você falou que ele bateu o interfone na cara do Estadão, então pelo menos eles conseguiram ali tentar um contato. Ele não quis falar, mas de fato o que a gente ouviu é que ele estava mesmo ali um pouco low profile, vamos dizer assim, com essa história toda. E só voltando um pouco no que você estava falando, chama atenção um pouco também como ser ministro da Suprema Corte no Brasil de certa forma, ali te dá um certo... Você não... A impressão que eu tenho é que a maioria dos ministros da Suprema Corte, eles não vivem do salário. Ser ministro da Suprema Corte abre outras portas para pessoas próximas que fazem com que, de alguma forma, esses juízes prosperem. Uma coisa que chama atenção porque é um padrão, né? A gente viu esse caso no Banco Master, que envolve o ministro Alexandre de Moraes, esse caso agora do Dias Toffoli. Parece mesmo que é um padrão, né? Negócio. É um bom negócio, porque você veja, a mulher do Alexandre de Moraes, o único caso que ela realmente ajuizou para o Banco Master, ela perdeu. E a Viviane Bart, eu fui advogado, antes de eu fazer a flipada, né, de profissão na minha vida, eu fui advogado e eu tenho orgulho de ter feito parte, né, da alta advocacia do Brasil. E a Viviane nunca foi uma advogada de expressão. Bastou o ministro virar ministro, bastou o marido virar ministro, para ela ser alçada ao panteão dos advogados mais bem pagos do Brasil. Isso tem se repetido muito, isso tem se repetido demais. Afora outros ministros que eu não vou entrar no assunto deles, mas que têm, né, propriedades fora do país, e sempre tudo muito incondizente com o contra-cheque. Afinal de contas, ninguém é obrigado a ser ministro. As pessoas sentiam vocação para ser ministros antigamente. Hoje não. Hoje parece que parece não, né? Hoje virou, sim, um bom negócio. E o Toffoli não respondeu a nenhum de vocês da reportagem. Nem assessoria, nem uma nota, nem absolutamente nada. Sem resposta. Inclusive, assim, o contato foi até tentado diretamente com o ministro. E não houve resposta. Então, a gente entende que ele optou por não responder, né? É uma avaliação minha, mas que tem uma base. Sobre essa questão da primeira reportagem que a gente soltou hoje de manhã, sobre o resort, uma coisa que é importante pontuar também, que eu acho até um pouco interessante, que a Valentina pontuou também, é com relação à reação do governo, ou no caso, a falta de reação. E até uma coisa assim que a gente sabe que é um fato, não é só uma imaginação da minha parte, ou de parte de quem aponta isso, é que às vezes o governo, os governistas, de maneira geral, eles convocam os influencers para focar ali em uma defesa ou espalhar alguma narrativa. A gente viu isso no caso do Banco Master, a gente viu isso no caso das reportagens da Malu Gaspar, mas nesse caso do Toffoli é silêncio. Então a gente tem uma repercussão muito grande, foi uma das poucas vezes em que a gente que está ali mais no Twitter, que tem mais aquela reação imediata, eu não vi essa reação coordenada da situação, vamos chamar assim. Realmente, assim, parece que, pelo menos nesse momento, essa ala mais governista aí, pelo menos, não sei dizer com relação
ao governo de fato, mas essa ala mais governista aí que faz essa militância de redes sociais, que a gente sabe que é alinhada, pelo menos, com o governo, tá quieta, né? É algo interessante porque isso pode gerar repercussões tanto em como o ministro pode reagir a isso, quanto com as possíveis consequências, porque a oposição também pode avançar nessas investigações aí, né, se focar o trabalho nisso, e não encontrar tanta resistência. É uma observação que a gente fez hoje à tarde e que realmente você vê nas redes sociais, é fato. Não existe uma defesa do Toffoli, como a partir de certo ponto passou a existir a defesa do ministro Alexandre de Moraes no caso do Banco Master, né? Exato. Sam, eu vou passar para uma pergunta do Segré e do Cláudio Caivano, você nos permite? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.